Feche os seus olhos e vamos orar uma vez mais agradecendo por esse texto. Senhor Jesus, nós iremos falar sobre a sua sagrada trindade. E hoje estamos aqui, meu Deus, apesar das nossas limitações, para deixar mais claro para os seus irmãos, para os meus irmãos, meu Pai, aquilo que o Senhor tem nos revelado no decorrer dos séculos. Senhor Jesus, Espírito Santo, ilumine as mentes, ó Pai, aqueça os corações com a Tua palavra, porque somente ela que pode nos mudar e nos moldar, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, amém. Meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre a doutrina da Trindade. Guilherme, eu consigo passar aqui, né? A Trindade como referência para a família. Introdução à doutrina da Trindade. Então, meus irmãos, iremos falar sobre um termo, sobre um estudo muito buscado e nada comum da teologia. Porém, não deixarei aqui de maneira obscura, tentarei esclarecer o máximo para que todos tenham uma compreensão óbvia daquilo que Deus revelou aos corações dos eruditos, dos estudiosos e que contribuíram para o nosso movimento, o cristianismo. E eu espero que vocês saiam daqui abastecidos, saiam daqui com alguma forma capacitados, edificados com a palavra do Senhor Jesus. Eu preparei aqui para vocês alguns objetivos, porque isso aqui vai ser o nosso norte do nosso estudo hoje. Primeiramente, nós iremos verificar historicamente a doutrina da Trindade, analisar as Escrituras, o fundamento dessa doutrina, utilizar dos argumentos desses teóricos, especialistas no assunto discutido, e compreender as implicações existentes na Trindade para a família cristã. Então, eu não falarei de mim mesmo, eu pegarei argumentos de homens que estudaram para falar sobre esse assunto. Eu não falarei do Luiz Arthur, eu tirarei essa base teórica de outro caminho, eu usarei a Bíblia para embasar esse argumento, e a gente precisa compreender o que a Trindade tem para nos ensinar, meus irmãos. Então, todo esse objetivo, eu vou me dedicar com um pouco de tempo que eu tenho, para que nós saiamos daqui edificados para a glória de Deus. Aqui, eu deixei para vocês a pintura de Andrei Rublev. Esse homem foi um homem que viveu entre 1370 e 1430. E nesse retrato, nessa paisagem aqui, a gente pode ver 3 pessoas, não 3 espíritos, 3 pessoas. E ali no centro da mesa, a gente pode verificar o cálice da salvação. Esse desenho, ele simboliza a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A perfeita família que tem algo para nos ensinar nessa noite. E vamos já dar início a essa leitura aqui. A doutrina da Trindade é o ponto em comum da fé cristã, ontem e hoje e desde o princípio, desde os primórdios. Os primeiros cristãos urbanos e líderes eclesiásticos perceberam que o Deus revelado de Jesus de Nazaré expandia ricamente nossa visão teísta. Na pintura, Rublev, com base nos 3 visitantes a Abraão, em Gênesis 18, as paisagens ao fundo apontam a identidade do Pai e do Filho e do Espírito no olhar centrífugo, ou seja, um olhando para o outro, um apontando para o outro, mantendo o cálice do cordeiro expiatório no centro da mesa. Então, o Espírito olha para o Filho olha para o Pai, e o Pai, ele olha para ambos no mesmo momento. E aqui a gente tem uma expressão artística para falar sobre a Trindade. O escudo da Trindade é um diagrama, olha aqui para vocês verem, ó. É um diagrama simbólico que expressa visualmente a fé cristã nesta doutrina. Suas origens remontam ao período medieval, ou seja, foi na Idade Média que essa doutrina foi iniciada. Os 3 círculos periféricos representam as 3 pessoas da Trindade, enquanto o círculo central aponta
para a unidade da divindade. As revelações entre esses elementos são escritas em frases curtas, este e noeste, que significa é e não é, ajudando a ilustrar a unidade e a diversidade em Deus. Ou seja, Deus, ele é os três, mas o Pai, ele não é o Filho não é o Espírito, ambos têm as suas pessoalidades, têm as suas individualidades, mas compartilham de um mesmo Espírito. Então, os três são Deus, eles não contêm parte de Deus, eles são Deus, mas eles são seres individuais. Mas, dentre essas individualidades, eles contêm a mesma unidade, a mesma substância, a mesma essência que alguns teóricos falam. E aqui a gente já pode conseguir já compreender um pouquinho dessa doutrina, que parece ser contraditória, paradoxal, nada fácil de entender, mas a gente vai compreender e o Espírito Santo de Deus vai se revelar aqui hoje, amém? A doutrina da Trindade é a expressão do amor e da coigualdade, meus irmãos. A doutrina da Trindade afirma que há um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas pessoas não são três deuses, mas uma única essência divina, compartilhando plenamente os mesmos atributos. Vamos ler junto? Eternidade, onipotência, santidade e glória. Mais uma vez, eternidade, onipotência, santidade e glória. Eles são as mesmas pessoas, meus irmãos? Não, mas eles contêm a mesma essência. Ou seja, o que pensa, o que age o Pai, o Filho já está ciente. Não há desconexão, pois eles estão interligados em uma só essência. Amém? Olha o que diz Alice Potter para a gente. Cada uma das três pessoas de Deus preenche a necessidade das outras pessoas, e assim o faz se esvaziando pelas demais. Cada uma das três pessoas de Deus está igualmente centrada na outra. Em vez de em si mesmo, essa é a representação bíblica da realidade absoluta. Um Deus totalmente centrado no outro. Assim que cada uma das pessoas de Deus se esvazia de uma vez, ela é preenchida duplamente pelas outras. Uma edificação perpétua de energia, de substância. É a energia da vida. É o fundamento de toda a realidade. Letícia, lê para a gente a sua referência em João 17. João 17, 8 ao 11 diz assim: Pois lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Meus irmãos, vocês verificaram o que a Letícia acabou de ler aqui para a gente, e a gente compreende que nas Escrituras, explicitamente, não tem nenhum registro falando sobre a Trindade. Não tem nenhum registro falando explicitamente a palavra Trindade. Mas compreendemos que nas Escrituras, a Trindade, ela é existente. E Jesus, ele não existiu apenas no Novo Testamento. Ele existiu também desde o princípio. O que diz lá em João 1? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem que era esse verbo? Jesus. Então, acompanhamos e verificamos que nas Escrituras, mesmo não falando explicitamente da Trindade, compreendemos que Jesus, ele não tinha parte de Deus. Ele não era apenas filho de Deus, como o Marcos é seu filho, irmão Cleon. Ele é seu filho, mas ele não é você, porque ele saiu de você, mas ele não é você. Ele não tem o seu mesmo espírito, a salvação sua não é a salvação dele, porque vocês têm espíritos individuais. Aqui, a logística, a economia é diferente. O pai e o filho são o mesmo, em essência, não em pessoa. Imagina, irmão Cleon, você pode ser pai,
mas você pode ser vô e você pode ser filho. Ou seja, uma pessoa e 3 papéis diferentes, certo? Então Deus, ele se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo, partilhando de uma mesma essência. Então, parece ser algo utópico, parece ser algo irreal e paradoxal. Mas quando olhamos para toda a realidade, podemos verificar que tudo é trinitário. Existe passado, presente e futuro. Existe líquido, gasoso e sólido. Tudo aponta para a Trindade, meus irmãos. Tudo aponta para a Trindade. Mas isso não pode ser explicado de maneira racional. Isso transcende a nossa racionalidade. A gente não consegue verbalizar, a gente não consegue definir o nosso Deus com palavras, porque Ele é um Deus transcendental. Ele excede toda a capacidade humana de pensar. Então, compreendemos que esse Deus, o Deus no qual o Potter está falando aqui, ele é um Deus que não pode ser compreendido pela mente humana. Então temos que ver essa realidade pela fé. Somente pela fé acreditaremos na Trindade. Somente pela fé seremos alcançados e glorificados pela Trindade. Então, meus irmãos, o porquê precisamos acreditar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? É um Deus triuno, que é 3, mas é um ao mesmo tempo. Porque eles partilham de uma mesma essência. Não existe diversidade de pensamentos, não existe desconexão ou individualidade de essência. Eles são a mesma pessoa. Vamos seguir aqui para a gente ter uma melhor compreensão do que eu quero deixar aplicado para nós aqui nessa noite. Deus, o Deus triuno no qual nós acreditamos, ele é o verdadeiro exemplo de coigualdade. Coigualdade trinitária significa que nenhuma das pessoas é superior ou inferior às outras em natureza ou divindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus, igualmente e plenamente. As distinções entre eles não dizem respeito à essência, ou seja, a substância em si, eles contêm a mesma. Mas as relações pessoais e as funções na economia da salvação, ou seja, cada um tem o seu papel. Assim como o Pai, ele é o sustentador, o Filho, ele é o Redentor e o Espírito Santo, ele é o Consolador. Agora a gente consegue compreender um pouquinho mais do que eu estou querendo dizer aqui nessa noite. A economia da salvação dele, o papel deles são diferentes, mas a essência é a mesma. Assim, a submissão do Filho ao Pai na obra redentora é funcional e não apenas ontológica. Não fica só no campo da visão, não fica só no campo do argumento. Ela é funcional, ela existe e ela está aqui. Ela age sobre nós, ela age em nós, irmãos. E podemos testificar isso nas Sagradas Escrituras. Mateus, lê para a gente a referência que você separou aí para ler, por gentileza. 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ótimo. Mateus, lê mais uma vez apenas o início do versículo. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. Meus irmãos, vocês compreendem que a Bíblia ela não fala sobre trindade, mas o que expressa a palavra façamos é plural. Não é um indivíduo fazendo isso, são pessoas. Ou seja, a gente consegue compreender que nesse ato criacional, no ato onde Deus fez o céu e o universo, fez os seres humanos e fez os seres irracionais, existiu a existência de mais de uma pessoa no ato criacional. E quem eram essas pessoas? Eram anjos? Não. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em comunhão no ato da criação, meus irmãos. Aqui podemos compreender a existência da primeira família, a família mais perfeita, a família real, a família que serviu como exemplo, como modelo, como referência para nós. E aqui, nessa leitura, podemos compreender que lá no versículo 2 do capítulo 1, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Lê para a gente, Mateus, por gentileza.
A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus não era um espírito de outro ser, o Espírito de Deus. Ele partilhou aqui nesse momento, meus irmãos, algo muito racional ao mesmo tempo, porque pode ser compreendido lá no início de tudo. Mesmo que não esteja de maneira explícita nas Escrituras, podemos compreender que existiu mais de uma pessoa nessa criação. E essa pessoa era o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Olha o que Agostinho de Hipona, um bispo lá de Hipona, no Oriente, falou para a gente aqui sobre a Trindade. O Pai e o Filho e o Espírito Santo perfazem a unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. Não são, portanto, três deuses. Olha aqui a problemática. Nessa época onde ele está inserido, existia um homem chamado Ário. Sabe quem que era Ário? Um herege. Ele era um bispo, ele era um padre herege. E ele criou uma doutrina chamada arianismo. Isso foi em meados de 325 depois de Cristo. Esse homem estava relatando que Jesus ele não era Deus, ele continha parte da divindade. Então, por isso que nasceu, foi concebida essa necessidade dessa doutrina, da Trindade, meus irmãos. Porque Ário, um homem estulto, tolo, criou uma heresia que poderia suplantar a fé cristã. Então, para que isso não se divulgasse, não se propagasse, foi feito um concílio, chamado Concílio de Nicéia, que foi debatido entre eruditos, padres, pensadores, sobre a fé cristã. Então, vamos articular aqui uma forma de termos uma unidade de pensamento. E assim se principiou a doutrina da Trindade. Olha o que ele fala aqui, ó. Não são três deuses, mas um só Deus, embora o Pai tenha gerado o Filho. E assim, o Filho não é que é o Pai. O Filho foi gerado pelo Pai. E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas somente o Espírito do Pai e do Filho, igual ao Pai e ao Filho, é pertencente à unidade da Trindade. Kathleen, lê para a gente o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3 e 4. Isso. Okay. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. De todos eles. De todos eles. Amém. Não há aquele que pode dizer, como que é? Que é de Jesus. Lê para a gente, por gentileza, mais uma vez. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, um não está anulando o outro. Ambos estão conectados, Jesus e o Espírito Santo. Ou seja, não são seres independentes. Em pessoalidade, sim, mas em essência, não. Porque eles estão conectados. Isso não quer nos ensinar algo nessa noite? Isso não é, de certa forma, uma referência para nós nessa noite? Precisamos compreender o que significa a Trindade, mas precisamos também compreender o que a Trindade tem para nos ensinar. Ambos são um. São duas pessoas em uma essência. Não seria isso um exemplo para as nossas famílias? Vamos continuar com a nossa leitura e na nossa compreensão desse texto. Olha o que vocês podem compreender aqui, ó. Isso aqui é muito difícil de ser compreendido, porque pela física, pela matemática, a gente não consegue entender. 1 mais 1 é 2, e 2 mais 1 é 3. Mas aqui, esses três, eles partilham de uma mesma essência. Então, eles são três em pessoas, mas um em essência. E por isso que é tão difícil de ser compreendido. Mas eu peguei uma arte da Pictobíblia que deixa mais claro isso para a gente. Olha aqui para vocês verem, ó. 3 braços, 3 ramificações aqui de uma árvore, mas a raiz de tudo é Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas todos nessas 3 pessoas são Deus. Amém? Então,
Não existe alguém que se subjuga, alguém que se submete a alguém. É isso que precisamos compreender nessa noite. Dentro da família, a economia dela tem que existir desde o princípio com essa mesma logística, com essa mesma economia, meus irmãos. O pai não é maior que o filho, a mãe não é maior que o filho não é maior que os pais. Todos partilham de uma mesma essência, todos estão conectados numa mesma visão. Então a Trindade, ela traz isso para a gente de maneira explícita, de maneira escrachada, mas a gente muitas das vezes não consegue compreender. Esse Deus, ele é um Deus completo em amor. O que significa amor? É se doar pelo outro, é amar o outro com as suas diferenças. O que significa alteridade? É reconhecer as diferenças desse corpo. Eu e o Mateus, eu e o Cleon, não temos a mesma individualidade. Nós não temos a mesma pessoalidade. Nós temos diferenças, mas precisamos estar conectados em um mesmo espírito. Cristãos que entendem a Trindade são cristãos felizes e que serão salvos, meus irmãos. E bom seria que todos nós compreendêssemos que a Trindade não é modelo só para pensamento, para fruto da nossa razão, mas ela também é um exemplo para as nossas famílias, como deveria ser as nossas famílias. O pai na mesma altura do filho, assim como o filho na mesma altura da mãe. Respeito mútuo, coigualdade, alteridade, meus irmãos, comunhão verdadeira. É isso que a palavra de Deus, ela nos instrui. E eu quero que você compreenda comigo o que está falando aí para você, o Fernanda, em 1 Coríntios 19, 12, 19 a 26, isso mesmo. Isso. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que têm em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Todos se regozijam. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, meus irmãos, pela leitura. A gente vai continuar com a Beth, a última referência que a gente vai usar para entender um pouco sobre o amor. Meus irmãos, aqui nós temos Paulo falando para a igreja de Corinto acerca de como deveria funcionar a igreja, a unidade orgânica da igreja. E bom seria que saíssemos daqui hoje com essa mesma compreensão de que a igreja, ela deve ser uma unidade. Olha o que ele inicia a fala falando. Como que o corpo pode ser um só membro? Imagina, você sendo um olhão, como que você andaria? Sendo uma bola. Você sairia numa ladeira dessa aqui, você rolaria lá para o Caveirinha. Você precisa das pernas. Assim também como você precisa da orelha para escutar. Você precisa das mãos para, às vezes, coçar. Então, esse Deus, ele não era um Deus incompleto. Ele era um Deus comunicacional. Ele era um Deus que vivia em comunhão. Ele era um Deus que vivia em família, entre completa compaixão, alteridade e unidade entre essas três pessoas. E ele nos fez a imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós tínhamos essa imago Dei, a imagem de Deus. Essa imagem, apesar de ser pervertida com o pecado, Deus nos deu domínio. E agora nós temos a racionalidade, meus irmãos.
nós podemos compreender o que Deus está ensinando aqui para a gente. Não somos seres irracionais, somos seres racionais, não irracionais. Podemos compreender que há diferenças no corpo, mas que não deve existir diferença na essência, na visão, na compreensão do Evangelho. Podemos ver as diferenças em costumes, mas a família não é depósito de ódio. A família e a igreja não deve ser depósito de insatisfações, de mentiras, de engano, de inveja, nada disso. A família, a igreja, ela deve ser um corpo unido. Unido por quê, meus irmãos? Por os dons? Não são os dons que conectam. Irmã Beth, lê para a gente do versículo 2 ao versículo 13 do capítulo 13. 1 Coríntios 13, 2, diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tivesse amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes, não ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus ele tem uma coisa tremenda para nos ensinar aqui hoje. Não são os dons de profecia, não são os dons de mestre da palavra, não são os dons de cura, não é a nossa generosidade, não é o nosso id, não é simplesmente falar de Deus, mas é amar. Amar, meus irmãos. É isso que Deus ensina para a gente. Esse é o maior dos dons. Não existe outro dom que seja maior do que este. Quando eu olho para esse Deus, eu não o vejo um Deus egoísta, excêntrico, distante do amor. Eu vejo um Deus que se comunicou entre pessoas. Immanuel Kant fala que a verdadeira liberdade, ela tem autonomia do que se deseja fazer. O que ele está querendo dizer com isso? Algumas pessoas acham que liberdade é fazer o que se quer. Mas as pessoas que fazem o que querem, normalmente se tornam viciados. Se tornam presos aos seus próprios desejos. A verdadeira liberdade, meus irmãos, consiste em fazer o que se não quer, mas o que pelo fruto da razão faz sentido. E o que a gente, pelo fruto da razão, a gente consegue compreender? Que nada supera o amor. Se quisermos sermos livres, devemos amar uns aos outros. É isso que a Trindade reflete para nós nessa noite. Apesar das indiferenças,
apesar das complexidades, a nossa família, nós devemos amar uns aos outros. O nosso lar, nossa família não é fruto de ódio, de palavras vãs, de sentimento ruim, mas fruto de amor, de compaixão, de mansidão, Mateus, de benignidade, Cleon. A nossa esposa merece palavras doces, afáveis. Os nossos filhos merecem a nossa companhia. Ambos cresceremos, meus irmãos, se entendermos isso, que Deus, Ele é um Deus que amou o mundo de tal maneira que se entregou por mim e por você. Não foi o filho que é individual dele, doeu nele. Ele sentiu porque ele partilhava dessa mesma essência. Que sejamos admoestados pela palavra do Senhor Jesus nessa noite. Porque tudo será aniquilado, mas o amor tudo suporta. Devemos, pois, suportar todas as diversidades, porque somos igreja, a igreja de Cristo, somos a família de Cristo. Somos corpos totalmente ligados, meus irmãos, como o hino disse aqui nessa noite, que ao olharmos para o nosso irmão, venhamos olhar com um olhar de amor, com um olhar de ciúme, que a gente não venha se exasperar, que a gente não venha se enciumar, que a gente não venha odiar, mas que a gente venha amar completamente como Deus nos amou. Eu falo com todo o meu ser, com todo o meu coração, porque eu amo essa igreja, eu amo todos vocês que estão aqui. Precisamos crescer, mas crescer em amor. É isso que a Trindade nos ensina, meus irmãos. É isso que Deus triuno nos ensina, meus irmãos. Eu te convido a se levantar e orar comigo. Oh Senhor Jesus, assim como minha carne geme e os meus ossos tremem, oh Pai, que o Santo Espírito de Deus se revele a cada um que está aqui nesta noite, e que possamos compreender que a família é depósito de amor, que a igreja é o nosso momento para expressar o amor. Pai, que possamos compreender as diferenças, e que possamos estar conectados, porque o que une tudo isso é o amor, ó Pai. Implante em nós o Espírito verdadeiro, não compungidos, não trancados em seu próprio ser, mas que ama se entregar e viver o próximo também. Que possamos compreender as indiferenças, ó Pai, as diferenças, ó Deus, e que possamos amar cada um como Ele é. Senhor Deus, que não saiamos aqui, meu Deus, como entramos nesta noite, mas que a Tua palavra possa germinar e criar frutos em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço, meu Pai. Amém.